Vamos lá então que eh, fazer a análise dessas últimas questões aqui que acabei de responder. E vou começar por essa aqui mesmo, pela 8, né? Eh, e foi legal porque eu fiz as questões de acordo com o que tinha, o que já tinha respondido ali, o que já tinha marcado, né? E só errei uma questão. E na anterior de GO, se não me engano, eu errei uma questão também, somente uma questão, né? Então isso é muito bom. Então vamos começar aqui com essa ideia aqui, né? Menino de 1 ano de idade, tá falando aqui sobre a criança come pouco, recusa alimento e tal, e tem IMC percentil 3 para a idade, né? Aí a questão me fala, o sinal de alarme a ser considerado no diagnóstico diferencial da constipação intestinal, quer dizer que ele tem constipação intestinal e tem exatamente essa descrição, né? Fezes endurecidas a cada 4 dias e tal. Qual que é o sinal de alarme, né? É ele não ganhar peso, né? Ele tem um retardo no crescimento, sobretudo com essa idade aqui. E aí a gente tem aqui recusa alimentar também chamaria atenção, né? Mas retardo de crescimento aqui deixa muito claro, né? Um sinal muito objetivo de que ele não se alimenta, né? E deve chamar atenção para a doença de Hirschsprung. E aí eu fui atrás dessa doença, né? O diagnóstico dessa doença, né? E basicamente, nesse caso aqui, o paciente tem um megacólon congênito, né? A definição da doença em si, deixa eu ajeitar aqui os tamanhos para ficar mais claro de ver, talvez. Acho que aqui tá bom para ver, né? Então, qual que é a definição desse caso, né? O que a gente está falando quando está falando dessa doença? E aí eu venho para, eu fechei? Não, não fechei não. Eu venho para aqui as imagens da doença, né? O tamanho do bucho dessa criança, né? Ela tem um megacólon que vai se tornar tóxico no segundo momento, sobretudo se perder o diagnóstico, né? Que a gente tem a ganglionose intestinal congênita, né? Então, basicamente, essa criança tem ausência de células ganglionares nos plexos nervosos de Meissner e Auerbach. Os dois absolutamente necessários para a gente desenvolver a peristalse, né? O mioentérico e o sensitivo, né? Então, os dois absolutamente necessários aqui. Um que vai ajudar a gente a, de fato, produzir a peristalse e o outro que vai auxiliar na sensibilidade nessa região, se não me engano é isso, né? E a secreção glandular, né? Então é muito interessante esse caso aqui, né? Muito interessante essa doença, que por sorte é uma doença rara, né? Resulta na falha da migração neuroblástica do segmento intestinal proximal para o distal, né? Então a gente tem desenvolvimento ali neurológico na região mais proximal, mas ele não progride para ir até a distal, né? Então lá para as regiões ali do final do colo, do reto, eu não tenho esse plexo, né? E aí o cocô impacta ali e fica, né? O cocô impacta ali e fica. Ele vai até o último momento onde a gente tem peristalse e depois não anda mais, né? E aí, nesse paciente, a gente vai observar retardo de crescimento como... Bom, no paciente que a gente não tem o diagnóstico, por exemplo, é um menino de 1 ano, daí a gente observa IMC3. Opa, calma aí, o IMC3, como é que é esse hábito intestinal? E aí a mãe explica pra mim que é fezes endurecidas, pipipi, popopô. Eu penso que talvez ele tenha. Teve uma. Aí tem a história antiga ali de eliminação de mecônio maior do que 48 horas, que já vai chamar a atenção e tal, né? A gente pode caminhar para um diagnóstico nesse sentido de doença de Hirschsprung. Eu acho que é assim que fala, né? Hirschsprung, cadê ela? Cadê o nome da condição? Tá aqui, não temos a condição aqui, tal, 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 né? Não temos a condição aqui. Mas aqui nós temos, né? Doença de Hirschsprung. Hirschsprung. Doença essa que eu não tinha assistido aula ainda, nem visto um comentário, nenhum comentário mais específico assim. Então muito interessante aí a condição, né? Então tá, que é o que traz, que vai trazer pra gente aqui um sinal de alarme. Essa incontinência retentiva aqui é aquele paciente que ele acaba liberando fezes, né? É o paciente já mais velho, então ele teve certo grau de trauma ali para fazer cocô, por exemplo, né? Sente dor, daí ele retém o máximo que pode, pernas rígidas, o bumbum rígido, né?
ele retém o máximo que pode, de vez em quando dá umas escapadas, né? Então ele tem uns escapes e aí tem uma diarreia de escape, basicamente, só que ele não tá com diarreia, né? É retenção. Muito interessante também. Esse aqui vai ser bem curto, na verdade. E aqui, crianças de 9 meses. Essa questão da Unifesp aqui, que na minha visão, né, não tem resposta correta, né? Então, crianças de 9 meses de idade, estava bem, do nada, história de choro intenso com períodos de acalmia sugestivos de dor abdominal em cólica e vômitos. Após algumas horas, apresentou distensão abdominal e evacuação com muco sanguinolento. O que eu penso que é? Intussuscepção. Beleza, né? O diagnóstico aqui é simples. O que a gente faz? Bom, o que seria maravilhoso é confirmar esse diagnóstico, né? Fazer uma ultrassonografia e depois fazer o procedimento que eu assisti agora, o vídeo de tratamento no YouTube, né? Então, de fato, é feito a ultrassonografia ali no início do vídeo. Só que o tratamento não é feito por ultrassonografia, né? O tratamento... E aí a alternativa correta aqui, a ultrassonografia pode ser usada para o diagnóstico e para o tratamento. Mas a ultrassonografia não está tratando nada, né? Vai fazer o que com o ultrassom? Né? Então a ultrassonografia em si não está tratando nada. O que é feito, na verdade, é um enema. Naquele caso ali, um enema compressivo com ar, né? Um vídeo lindo, em que a compressão vai chegando nos colos, né? Daí ela chega ali no colo direito e a criança começa a reclamar mais de dor, né? É muito interessante o vídeo. E aí do nada, puf, libera e preenche todo o centro ali. E é o momento em que é reduzida ali a intussuscepção, né? Então, a alternativa correta aqui, a ultrassonografia pode ser usada para diagnóstico e tratamento. Vai tratar o que com ultrassonografia, né? A gente pode fazer essa mesma tentativa de descompressão, né? Eu identificando ali o ponto, né? O sinal do alvo, que é o momento em que eu estou vendo, né, a invaginação ou a intussuscepção intestinal. E aí quando faço a compressão com ar, o sinal do alvo vai se desfazer, né? Até que pode ser. A gente está observando por ultrassonografia, mas a ultrassonografia em si não está tratando nada, né? Ela está sendo usada para observar a lesão. E as outras questões já mais tranquilas aqui, né? Uma questão de reposição de soro via oral, né? Num paciente que tem desidratação grave, né? Tem que lembrar das duas ideias em que a gente faz uma infusão rápida ali, né? Com 20 ml quilo, e aí depois que a perfusão estiver restaurada, né? Eu vou observar ele 20 ml quilo 30 minutos, né? Salina isotônica. Tá ok o paciente, daí depois a gente vem aqui para uma reposição de manutenção, né? Para um tratamento de manutenção, reposição de volume de manutenção, com soro glicosado e soro fisiológico, né? Não é bem esse 50 ml quilo não, se não me engano, né? Eu dei uma olhadinha aqui no whitebook e a proposta não é exatamente essa, né? Depende do peso dessa criança, então a gente vai olhar para esse peso aqui, né? A criança de 1 ano de idade, talvez seja isso mesmo, na verdade. Talvez seja isso mesmo. Bom, deixa eu só dar... Eu vou dar uma olhada aqui. Não dá nada não. Cena rápida. Fluxograma aqui, né? Então, apresenta diarreia menos de 14 dias? Sim, menos de 14 dias. Prescreve zinco e sintomáticos conforme necessidade, ok, né? Então, zinco vai ser feito mesmo. Até 6 meses de idade, 2,5 ml por dia. Maior que 6 meses de idade, que é o caso do nosso paciente, 5 ml por dia. 20 mg por dia via oral durante 10, 14 dias, beleza? Apresenta sangue ou muco nas fezes? Não, não é o caso, né? Desatração grave? Sim, é o caso. Prosseguir com internação hospitalar, plano C, beleza? Iniciar fase rápida, paciente em jejum. Paciente menor que 5 anos? Sim. Paciente recém-nascido ou cardiopata? Não, tem 1 ano de idade. Soro fisiológico 20 ml quilo, EV, correr em 30 minutos, né? Então, do jeitinho que está aqui a nossa questão. E aí, paciente hidratou, agora a gente vai para manutenção. Aí eu libero o jejum, manutenção. A manutenção aqui é com soro glicosado, né, a 5%. E soro fisiológico na proporção de 4:1. Até 10 quilos, provavelmente essa minha criança com 1 ano de idade tem até 10 quilos mesmo. Tá descrito aqui pelo menos, né, 100 ml por quilo endovenoso, né, e não 50 ml quilo dia.
né? Então, e aqui tá uma proporção de 1:1, né? Não é 1:1, né? É 4:1 com glicose a mais, né? Então, já tá aí, pelo menos aqui não tá dessa maneira. Aqui já é uma questão mais tranquila, né, também, né, traz 3 pacientes para mim, me fala condições sobre eles três, e aí uma doença em comum que causaria essas 3 coisas, né, o paciente 1 tem 5 anos, tem pneumonia, o paciente 2 teve pneumonias já, né, já teve outras pneumonias, como aqui, ó, terceira internação por pneumonia, o paciente 2 tem diarreia crônica também com comprometimento ponderoestrutural e tem prolapso retal, e o paciente 3 teve perfuração intestinal devido a ilho, né? O que eles têm em comum, esses pacientes? O que eles possivelmente têm em comum, né? Ele tem um ilho meconial, né, que aumenta a pressão e perfura. Fibrose cística, né? É uma possibilidade aqui para os 3 em comum, né? Não é garantido, mas é uma possibilidade para os 3 em comum, né? Lembrar que a fibrose cística eu tenho alteração nas células ciliadas, né? Na capacidade dos meus cílios de... É isso? Eu tenho basicamente uma alteração no muco, né? Inclusive o suor dessa pessoa é diferente, né? Não, mas aqui é fibrose cística. Eu vou dar uma confirmadinha nessa informação. Exatamente, então, né? Voltando. Então, numa pesquisa simples aqui, rápida, né? Fibrose cística, conhecida como doença do beijo salgado ou mucoviscidose, né? O muco é muito viscoso. Uma doença que afeta principalmente os pulmões, o pâncreas e o sistema digestivo. 70 mil pessoas em todo o mundo. Genética grave, mais comum da infância, né? Então, beleza. A gente tem, de fato, uma alteração na secreção, né? Nas nossas secreções, no nosso muco, né? E aí a capacidade do nosso muco é muito diferente. O muco fica muito viscoso, aí predispõe a pneumonia, por exemplo, né? Predispõe a má rotação, né? Mau movimento intestinal. Então é isso aí. Dá uma olhadinha aqui nas outras aqui, mais simples, né? Essa questão também chamou bastante atenção, né? Eu tinha marcado essa daqui mesmo, a prescrição de antibióticos é contraindicada, pois pode aumentar a liberação de toxina, né? O que faz sentido, né? Eu tenho um E. coli produtor de toxina Shiga. E aí eu prescrevo um antibiótico, eu roto essas bactérias, né? Eu tô indo lá matar elas. Como elas são produtoras de toxina Shiga, elas liberam as a toxina dentro de vesículas dentro da própria bactéria, né? E depois vão liberando para fora delas mesmas, né? Se eu romper esse monte de bactéria tudo de uma vez usando um antibiótico, né? Que eu vou usar um antibiótico que vai atuar lá sobre a bactéria, que pode ser bacteriolítico, bacteriostático e tal. Se for um bacteriolítico, por exemplo, né? Bactericida, eu vou liberar muita toxina Shiga para esse organismo aqui, e esse organismo vai sofrer bastante para lidar com esse tanto de toxina, né? Então essa é a resposta correta. A maioria dos pacientes necessita de suporte dialítico na fase aguda, isso seria muito triste, né? Ia morrer muita gente. Se fosse essa a questão correta, né? Ia morrer muita gente. Mas é uma questão dificílima também, muito difícil. Aqui mais uma de desidratação, né? E aí lembrar que ó, o paciente é letárgico, sem filme lacrimal, olhos muito fundos, frequência cardíaca elevadíssima, tempo de enchimento capilar elevadíssimo, sinal de prega desaparece lentamente, né? Sinal de prega aqui tem que desaparecer rapidamente, com um enchimento capilar de até 2 segundos aqui, então a gente tem uma desidratação bem grave, né? E aí, desidratação grave, qual que é o tratamento inicial? O tratamento deve ser realizado com soro fisiológico, 20 ml quilo em 30 minutos até que ocorra melhora dos sinais de desidratação e choque após manter hidratação venosa com manutenção do soro fisiológico 0,9 mais soro glicosado 5% até que o paciente tenha condições de iniciar hidratação via oral e ir para o grupo 2, né? Para o plano B, na verdade, que grupo 2? Plano B da reidratação aqui. E aqui ele está falando também que é desidratação grave, só que iniciar hidratação venosa de manutenção, né? Como é que a gente tá dizendo que o paciente é grave, eu vou fazer manutenção do quê? Manter o quadro dele é uma má ideia. E aqui também, entrando aí no diagnóstico diferencial da diarreia
pediátrica. Aqui a gente tem o Ancylostoma brasiliensis, né? Nosso bicho geográfico, produzindo esse tipo de lesão aqui no pé. Menino de 8 anos, lesão pruriginosa em dorso do pé, há uma semana. Qual que é o agente etiológico? Ancylostoma brasiliensis, né? Não confundir com Ancylostoma duodenalis, né? Então, Necator americanus e Ancylostoma aqui ele trouxe para fazer alguma confusão, né? Trypanosoma cruzi não causaria isso nunca, né? Leishmania poderia pensar isso daqui, né? Isso aqui é a larva migrans cutânea, que é o Ancylostoma brasiliensis, né? E aí, o Ancylostoma duodenalis e o Necator americano são aquelas doenças que resultam numa anemia, né? Sobretudo nos países não desenvolvidos, né? Subdesenvolvidos, como o Brasil em algumas regiões. E a gente pensaria aí, no caso de uma anemia estando sendo apresentada e não uma lesão dérmica como essa daqui que a gente consegue ver, né? O nosso bicho geográfico, né? Outras condições, outros bichos que podem causar isso aqui, bicho, né? Eu tô com essa mania de falar bicho, mania feia. Mas outros agentes etiológicos podem causar isso daqui, por exemplo, nossa, devia estar muito alto esse barulho dessa água aí. Por exemplo, o Strongyloides stercoralis, né, da estronguloidose, né, mas vai acometer mais um adulto, né, que trabalha com os pés na terra ou que nada sem proteção nos pés, então, né. Tem uma afetação renal mais grave, tem uma afetação hepática um pouco mais grave também. E aqui para fazer um cálculo da albumina, né, nossa, que questão incomodativa aqui também, né. O cálculo da albumina, ele fala que a indicação, a criança com 20 quilos, com indicação para infusão de albumina 20%, né? O que quer dizer que naquele frasco de albumina ali, a gente tem 200 miligramas por ml. Ele quer saber, tá perguntando para mim quanto é que eu tenho que dar em ml para aquela criança que tem uma indicação de 1 grama por quilo, né? Sendo que ela tem 20 quilos, né? Então seriam 20 gramas. Se eu tenho 200 miligramas por ml, quer dizer que a cada 10 ml eu tenho 2.000 miligramas, tenho 2 gramas, né? Eu daria 100 ml, aí eu dou 20 gramas, né? Totalizo 20 gramas. É difícil a questão também, matemática para médico, só que difícil, né? Por sorte eu fiz uma regrinha de 3 aqui que encaixou direitinho e deu para fazer. Agora eu vou seguir aqui com as questões de intoxicação.